completa, Pai, em todas as áreas, Senhor. Que ela venha, Senhor, mais e mais a ser cheia de Ti, cheia, Pai, da Tua presença, Senhor. Também, Senhor, sobre o Gabriel, Senhor, Nilson, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, em oração junto com a igreja, Pai. Também, Senhor, alcança ele, Pai, onde ele estiver, Senhor. Pai, traz, Senhor, revelação, entendimento, Pai. Oh, Senhor, e transforma, Senhor, totalmente, Pai, as situações, Pai, que ele tem vivido, Pai. Nós cremos nessa verdade, tomamos posse disso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Você pode se sentar. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus mais um domingo. Também quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, estão participando online do nosso culto. Muitas vezes a gente que está aqui esquece que nós temos mais um tanto que está aqui em casa também, participando do culto, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. E o corpo de Cristo, uma realidade que a gente não pode esquecer: o corpo de Cristo é imparável, não tem como parar a igreja. A igreja não está num local, a igreja não está apenas numa cidade, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e Jesus é quem governa. Então não existe nada nesse mundo que possa parar a igreja. Essa é a maior realidade que nós vivemos e temos que crer nisso, amém? Quero compartilhar com vocês uma passagem. A passagem que eu vou ler é Mateus 11, 27 a 30. Mas eu vou comentar e eu gostaria de trazer uma lição de casa para você poder ler o Mateus 11 inteiro. É um texto bem interessante, bem legal e que tem muitos ensinamentos. Eu vou dar um resumo dele hoje aqui e eu quero me concentrar nos versículos que nós vamos trabalhar. Então, Mateus 11, 27 a 30, diz assim: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, quando nós lemos essa passagem, nós muitas vezes nos pegamos ao versículo que diz, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Eu trarei descanso para a sua alma. E realmente, quando você está num momento de dificuldade, num momento de luta, você lê um versículo desse, você quer ir até Jesus. Mas existe algo um pouco mais profundo do que isso. Sabe, a bagagem do tema da palavra, que é aliviando a bagagem que eu quero falar, não é apenas a bagagem que nós levamos durante o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você chegou hoje, aqui no domingo, já com uma bagagem da semana, né? Situações, problemas, talvez alegrias, mas você tem uma bagagem da semana, talvez uma bagagem do mês, mas talvez você tenha uma bagagem da tua vida. Então é muito mais profundo do que apenas alguns problemas que nós vivemos hoje. Sabe, a passagem aqui, Mateus 11, ela começa com uma situação de Jesus estando num lugar e João Batista ouvindo que Jesus estava fazendo muitos milagres, e ele mandou alguns discípulos lá, dizendo assim: perguntem para Jesus se realmente ele é o Cristo. Então a missão dos discípulos de João era chegar lá e perguntar: o que você esperaria que Jesus fizesse? Ah, sim, eu sou o Cristo. Não foi isso que ele fez. A Bíblia fala que quando eles perguntaram: tu és o Cristo? O que ele começou a fazer? Milagres. Começou a curar as pessoas, a libertar as pessoas. E o que ele disse? Vão e contem para João o que vocês viram. Só isso. Vão lá e contem. Eu não preciso dizer quem eu sou e quem eu não sou. O que eu estou fazendo aqui neste lugar
E aqui ele reforça, ele diz assim: os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então ele traz essa ideia aqui da revelação de Jesus com essas três coisas, né? Os coxos vêm, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, sinais miraculosos e pregação do Evangelho. A gente vê isso muito claramente aqui. Aí o que acontece? Jesus, ele, depois de todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas, ele percebe que mesmo assim, muitas pessoas ainda estavam insatisfeitas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você já pensou que privilégio você está a voltar no tempo e você voltar para o tempo de Jesus? Eu não digo assim privilégio de viver lá, né? Porque a vida hoje é muito melhor do que era lá, né? A gente tem hoje um banhozinho quentinho, a gente tem todo um luxo na nossa casa. Nós vivemos melhor do que reis daquela época. Essa é a realidade. Mas eu digo voltar lá para você conhecer Jesus. Já pensou você ouvir o sermão do monte, Jesus pregando, ou Jesus fazendo todos aqueles milagres, viver aquele momento? E eu acho tão interessante. Se você já assistiu, se não assistiu, eu quero recomendar aquela série chamada The Chosen. A ideia é da visão dos discípulos a respeito do que aconteceu. E é tão interessante porque os discípulos ali estavam observando tudo aquilo. E para mim isso é fantástico, eu imaginar esse momento de você estar presenciando tudo aquilo. Mas Jesus, ele percebe que ainda existia muita gente insatisfeita. O cara era coxo, Jesus fazia andar. Mas você podia também me dar aí, fazer eu ficar rico. Sempre existiu uma insatisfação, parecia que nunca era o suficiente. E aí Jesus aqui ele conta, ele fala um dito popular lá: olha, a quem eu posso comparar essa geração? Ele diz. Aí ele fala, é como aqueles meninos que saem às praças e a gente diz: nós cantamos cânticos alegres e vocês não dançam. E nós entoamos cânticos tristes ou para vocês chorarem e vocês não choram. Ou seja, nós fazemos algo para vocês se alegrar, vocês não se alegram, estão tristes. E nós fazemos algo para vocês se entristecer, vocês não se estressam, se alegram. Ou seja, nunca está bom. Então é 880, ele diz: veio João e vocês não o aceitaram. Por quê? Porque ele era um cara com um estilo de vida totalmente diferente, não comia qualquer comida, ele estava lá no meio do deserto, ele estava fazendo coisas que ninguém estava fazendo. Não, tem demônios, Jesus fala. E aí vem o Filho do Homem, que senta com todo mundo, come com todo mundo, não tem muitas restrições, e vocês dizem o quê? Tem demônio. O que vocês querem? E aqui ele coloca, entre eu e entre João, nós dois viemos da parte de Deus. E aí ele reforça que João era aquele que viria para abrir o caminho para o Messias. E ele fala que era a voz que clamava no deserto. Ele diz, dos que foram nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Então ele está dizendo, olha aqui, nós estamos numa época em que talvez os dois maiores homens da história viveram. João, que era um dos que tinha nascido de mulher ali, e Jesus, o Filho de Deus. Estamos ali perante numa época onde essas duas pessoas estavam ali pregando o Evangelho, e eles estavam ali teoricamente para todos os gostos, né? João radical, né? E Jesus o liberal, vamos imaginar dessa forma. Claro que não era bem assim, mas só para a gente entender, eles tinham a mensagem era a mesma, mas a forma com que eles faziam era diferente. E aqui é o grande ponto: existia uma insatisfação no coração das pessoas. Milagres são excelentes, mas eles não preenchem a insatisfação do coração. Estar com pessoas maravilhosas é muito bom, mas isso não preenche o vazio do coração. Você estar fazendo as coisas para Deus
é maravilhoso, mas isso também não te aquieta e não preenche o vazio do coração. Aquelas pessoas estavam perante os maiores pregadores de todos os tempos, Jesus e João, e elas ainda estavam insatisfeitas, João porque fazia isso e Jesus porque fazia aquilo. Então, dentro desse contexto de insatisfação, Jesus ele traz o grande segredo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles a quem o Filho revelar. Muitas vezes, e aqui eu quero a gente começar a pensar em relação a isso. Jesus manifestou sinais para mostrar que era o Cristo. Então, os sinais, eles são a forma com que Deus chama a nossa atenção para mostrar com quem Ele é. Muitas pessoas, elas buscam a Deus pela cura, ou buscam a Deus por sinais, às vezes problemas financeiros que vêm, problemas no casamento, e a gente ouve muito isso, as pessoas dizendo, a pessoa vai para a igreja porque ela não tem mais solução. O cara não tinha mais solução, o cara não valia mais nada, ele foi para a igreja. E muitas vezes isso é verdade, porque esses problemas, essas dificuldades revelam quem nós somos, revelam as nossas necessidades, revelam as nossas frustrações. E aí o que nós vamos buscar a Deus para quê? Para um milagre. A maioria de nós não veio buscar a Deus porque Deus é Deus, porque Ele é o Senhor. Não é por isso. É porque existiu uma necessidade, existiu um problema, existiu uma carência, e a gente veio até Jesus para resolver os nossos problemas e nossas carências. Isso é normal. Jesus já faz essas coisas dessa forma para nos atrair. Naquele momento de dificuldade, eu tenho certeza, de repente você estava vivendo um momento de dificuldade e Deus envia uma pessoa lá para falar de Jesus para você. Existe uma solução. E às vezes chega uma pessoa lá e era uma pessoa que estava passando por o mesmo problema que você passou, e recebeu um milagre, recebeu a cura, recebeu a transformação naquela área. E quando você ouve, você diz o quê? Uau, é isso aí que eu quero. Sabe, quando as pessoas vêm, elas recebem o milagre, elas ficam muito felizes, muito alegres, e elas dizem, é aqui que eu quero ficar. Por quê? Porque eu recebi aquilo que eu queria. O grande ponto, querido, é que o ser humano, por ele só, ele é insaciável. O ser humano é um buraco negro emocional. Nunca é o bastante. Vamos pensar o seguinte, se você tivesse $1 bilhão, é dinheiro? Qual é a diferença de você ter $1 bilhão e 2? É nada. Porque o que você compra com $1 bilhão, você também compra com 2, é muito dinheiro, gente. Chega um certo ponto no dinheiro que não faz tanta diferença mais, é só um status, dizer, eu tenho 1, você tem 2 e acabou. Mas o cara que tem 1 e o cara que tem 2, eles vão ter um padrão de vida muito parecido, porque é muito dinheiro. Mas o que motiva uma pessoa a querer mais? A insatisfação. Uma pessoa batalha para comprar um carro, ela compra aquele carro e ela fica tão feliz com aquele carro no primeiro mês. No segundo mês ela está feliz, mas já é meio normal. E no terceiro mês ela já está reclamando do carro. Me lembro que o meu irmão, um irmão meu, ele comprou um carro, e aquele carro ele não deixava nem a gente entrar no carro sem a gente bater o sapato para não cair areia. Ele cuidava, era sempre cheirosinho, limpinho, ele lavava sempre, e daí ele andava com um paninho, quando sujava ele passava um paninho. Isso no primeiro mês. Segundo mês ele começou a lavar uma vez por semana. Gente, no terceiro mês a gente já entrava no carro de qualquer jeito, já colocava saco de cimento no porta-mala. Por quê? O carro deixou de ser importante? Não, mas aquilo já não saciava mais, não era mais o objeto de consumo. É aquele negócio, quando você constrói uma casa e você pensa naquela casa, e você faz tudo do jeito que você quer, terminou, entrou, é uma felicidade, conquistei. Um ano depois, eu vi, alguns anos atrás, tem um programa que é aquele não é Lata Velha, é o Lar do Oscilar, que é sobre casas.
E eles pegam e vão visitar pessoas que foram feitas a casa. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Gente, a maioria das casas as pessoas avacalham. A pessoa ganhou uma casa linda, maravilhosa. Você vai lá um ano depois, está uma bagunça a casa. Está terrível. Está tudo caindo aos pedaços de novo. Poxa, mas você viu, ela valorizou de verdade. Quando ela entrou, ela ficou maravilhada. Aquilo é o máximo. Olha o que aconteceu. Passou o tempo. E aquilo foi perdendo a importância. E ela começou a colocar outras coisas em graus de importância. Sabe, esse é o grande ponto que muitas vezes a gente não percebe. Jesus, Ele nos atrai com coisas, nossas necessidades. Mas de verdade, se você está na igreja ou ficou na igreja apenas para suprir necessidades, chegará um momento em que você vai começar a olhar para a igreja e vai começar a murmurar, vai começar a reclamar. Por quê? Porque nada está bom. Pense que há um ano e pouco atrás essa igreja estava bem diferente, né? Pintamos a igreja por dentro, por fora, reformamos, tocamos piso. Não sei se você viu, mas a gente trocou o piso agora aqui da frente também, piso novo. Estamos colocando iluminação, está tudo novo. A igreja está ficando cada vez mais bonita. Daqui a um mês, 2, a gente tende a olhar e dizer: essa igreja está igual. Não está igual. Sabe, uma vez eu fui visitar um amigo meu e nós sentamos para ver as fotos do casamento dele. Já tinha passado alguns anos do casamento, eu não tinha visto. Quando a gente sentou para olhar a foto do casamento, ele começou a falar, passar os testemunhos do casamento. De repente ele passa por um e falou assim: esse aqui, ó, esse aqui não é mais o mesmo. E começou a falar da pessoa, testemunho do casamento dele. Aí passou, e eu era um dos testemunhos, né? Eu pensei, eu quero ver o que ele vai falar quando eu chegar em mim, né? Passou o outro, mesma coisa, e ele foi detonando cada um, dizendo que aquelas pessoas tinham mudado. Chegou em mim, ele só passou e virou. Eu fico pensando o que ele falou para o outro que foi lá no dia que eu não estava. Aí quando terminou, eu falei, daí ele começou a dizer: a igreja não é mais a mesma, os pastores não têm mais a mesma unção. Aí eu olhei para ele e falei assim: eu acho que quem não é mais o mesmo é você. Porque eu não consigo enxergar como você enxerga. Para mim, claro que as pessoas mudam, as pessoas evoluem. Glória a Deus que as pessoas evoluem. Mas eu não consigo enxergar essas pessoas mudando para pior da forma com que você está falando. Eu acho que quem mudou e quem perdeu a unção na vida foi você. Ou seja, ele estava ainda na igreja na dimensão de: quero receber, alguém tem que me dar, alguém tem que me dar. E aí, como as cartas continuavam sendo as mesmas pessoas, o mesmo local, as mesmas coisas, existia dentro dele uma insatisfação gigantesca. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Jesus, ele nos atrai muitas vezes com as nossas necessidades e com os nossos problemas, mas ele vem para cá para nos levar a uma nova vida. Ele vem com uma nova proposta, ele vem com um novo pacto dentro de nós, que não tem a ver com fazer, não tem a ver com você ter coisas, não tem a ver com você fazer e fazer para Deus, e aí você se sentir satisfeito e dizer: Deus, olha só como eu te agrado, me dê mais coisas para fazer. Não tem a ver com isso. Jesus fala da insatisfação do povo, mesmo com todos os milagres. Você percebe? Então a gente percebe que Jesus, ele fica, puxa, e a gente não entrou, mas se você ler o texto, você vai ver, ele fala assim: olha, se em Sodoma e Gomorra eles tivessem visto os milagres que vocês viram, eles tinham se arrependido. Olha só, gente, Sodoma e Gomorra foi destruída pelo pecado, e Jesus, ele traz a lembrança deles, dizendo assim: olha, se lá tivesse acontecido os milagres que aconteceu aqui, eles tinham se convertido. Você percebe como é duro o discurso de Jesus ali? Sabe, muitas vezes nós presenciamos milagres todos os dias na nossa vida, mas nós somos insaciáveis. Pequenos milagres, pequenas coisas que acontecem no dia a dia, uma pessoa que traz uma palavra, um negócio que se abre, tantas coisas, tantos livramentos que nós recebemos e esquecemos.
A gente está muitas vezes cercado de milagres, rodeado de milagres, e a gente esquece. Eu procuro fazer exercício todo dia, agradecendo a Deus por todas as minhas coisas. Eu sou extremamente grato a todas as minhas coisas. Eu olho para a minha família e falo, Deus, muito obrigado. E eu tenho um verdadeiro sentimento de não mereço. Não mereço a minha família, não mereço a casa que eu moro. E não é assim de uma forma pejorativa, entende? É porque Deus está me dando e de verdade eu não mereço. Então vem aquele sentimento de agradecimento pelas pequenas coisas. Por poder sair no final de semana, eu fico pensando, eu falo muito para as minhas filhas, muitas pessoas não têm condição de sair, de fazer uma coisa dessa que a gente está fazendo, ou de comer em algum lugar. Eu agradeço. Sabe, muitas vezes nós perdemos esse senso de agradecimento ao que Deus tem feito. Se Deus tivesse salvo a nossa vida, nos dado a salvação e nada mais, já é motivo para você ser extremamente grato e nunca mais reclamar na tua vida. Sabe, vou dizer uma coisa para vocês. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber 2 pecados que Deus, tinha vários, mas 2 que ressaltam muito e que Deus abominava. Um deles é idolatria. E o segundo é murmuração. Você vai encontrar murmuração. O que é murmuração? Reclamação. A gente vê quando os 12 espias vão lá para a terra prometida, eles chegam na terra prometida, eles veem a terra prometida, e quando eles voltam, gente, eles voltam, realmente, é como Deus falou. A terra é boa, mana leite, mel, tudo que planta dá é perfeita. Só que aí começaram, existem gigantes, é uma terra que consome aqueles que entram lá. Eles nos olhavam e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos também, ou seja, nós nos sentimos os mais pequenininhos de todos. E a Bíblia fala que eles começaram a sair e aquela conversa começou a entrar de tenda em tenda, de lugar em lugar, e eles começaram a fomentar aquilo, e o povo começou a chorar, e o povo começou a se entristecer, e naquele momento a Bíblia fala que Deus se irou com toda aquela situação. Basta! Porque começou a murmuração. Gente, Deus deu uma promessa, eles estavam na porta da promessa ali, chegando na promessa. A promessa era verdadeira, a terra era como Deus tinha mandado, um Deus que tinha aberto o mar vermelho, um Deus que tinha libertado eles do Egito, que é a maior potência da época, e eles estavam lá nas portas do milagre acontecer. Mas o que aconteceu? Murmuração, e por causa da murmuração, aqueles que tinham, só Josué e Caleb, dos que tinham 20 anos para mais, conheceram a terra prometida. O resto morreu no deserto. 40 anos no deserto. Por quê? Murmuraram. Talvez você está no deserto, andando em círculos. Sabe, tem pessoas que, quando leem a Bíblia, eles pensam que o povo ficou 40 anos no deserto para achar a terra. Não. A distância entre o Egito até o lugar onde eles chegaram, que é Cades Barnea, quando eles chegaram lá, dá mais ou menos uns 12 dias. Em 12 dias eles chegaram basicamente na terra prometida. Talvez um pouco mais ali. Mas em poucos dias eles chegaram na terra prometida. Eles ficaram 40 anos andando no deserto porque eles murmuraram. A promessa veio rápido, mas a murmuração fez com que eles andassem 40 anos em círculo. 40 anos em círculos para daí depois falou, agora sim, agora vocês podem entrar. Você percebe que muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, a gente perde. E aqui existe o segredo. Ninguém conhece o pai senão o filho, e ninguém conhece o filho senão o pai. O que Jesus está falando? Você não vai se satisfazer, você não vai ser pleno enquanto você apenas receber coisas. Você não vai se satisfazer e você não será pleno enquanto você fazer coisas. No reino de Deus nós estamos falando não de fazer, mas de ser.
Aqui é o grande ponto. Jesus está dizendo o seguinte: olha, aqueles a quem o Pai revelar e conhecer o Filho, vão conhecer o Pai, e o Pai vai revelar. Esses são as pessoas que vão ser aliviados. O que ele fala? Ó, quem conhece o Pai, conhece o Filho, e o Filho conhece o Pai. E aqueles a quem o Filho revela. E agora ele diz: venham, aqui é o ponto. Venham a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Você está cansado, sobrecarregado? Não vá. Eu não quero dizer que você não precisa fazer isso, tá? Mas só para você entender, não vá ao banco fazer um empréstimo e o empréstimo te aliviará. Não, porque você vai ter que pagar ele, entendeu? Claro que se você tiver que fazer isso, faça. Mas o que eu quero dizer é que essa não é a solução do teu problema e não é a solução da tua vida. Não vai acabar com as tuas frustrações, não vai acabar com as tuas mágoas. Vá a fulano de tal e ele falará aquilo que você sempre sonhou que ele falasse. E aí os teus problemas vão acabar. Se o meu marido mudasse, aí os meus problemas vão acabar. Se a minha esposa mudasse, os meus problemas acabariam. Se eu tivesse tal coisa. Se eu fizesse isso ou aquilo para Deus. Se o meu ministério para Deus não estivesse travado. Deixa eu falar algo para você. Você acha que se Deus tem um plano, tem um propósito com você, alguém consegue te segurar? As coisas vão acontecer. Deus é que move, Deus é que faz, Deus é que determina essas coisas. Me lembro uma vez nós estávamos numa reunião e uma pessoa, num grupo pequeno, uma pessoa chegou para mim e falou assim, para nós, no grupo: eu estou cansado. Ninguém aqui no grupo, era um grupo pequeno, me dá oportunidade, não sei o que, porque eu estou parado. Eu imagino, eu devia ter uns 20 anos, 19, 20 anos, e eu vi que o líder, ele se calou, ficou quieto. Aí eu falei para ele assim: não era você que ia trazer o discipulado semana passada? Aí ele ficou: por que você não trouxe? Porque ele tinha combinado, e em cima da hora ele falou que não podia. Aí ele: não, mas é que ele queria coisas grandes, o discipular, fazer ali um devocional ali, era muito pouco, ele não queria aquilo. Aí eu disse para ele assim: olha, uma coisa que eu aprendi: seja fiel no pouco que Deus te coloca sobre o muito. E se Deus tem um plano e um propósito com você, ninguém pode te parar, você é imparável até o plano e o propósito de Deus se cumprir na tua vida, no tempo dele. Qual era o problema dele? Insatisfação. O problema dele é que ele estava insatisfeito. Fazer. Ele não usufruía daquilo que Deus tinha para ele. Por isso Jesus fala: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui Jesus, ele traz uma alegoria que é muito legal. Ele diz assim: peguem o meu fardo, o meu jugo, porque ele é leve e ele é suave. Você sabe o que é um jugo? A gente chama aqui aqui na região de canga, né? Quando você coloca em 2 bois em cima, um lado do outro. Você sabe que você não pode pegar qualquer 2 boi e colocar ali. Você não pode fazer assim. Por quê? Se tiver um mais forte do que o outro, esse mais forte ele se desgasta muito e ele pode machucar o mais fraco e ele se machucar. Então eles colocam mais ou menos em paridade, do mesmo tamanho, da mesma força. Para quê? Para estar puxando muito mais. O que Jesus está falando? Entra no meu jugo. Entendeu? Jesus está aqui, você vai entrar aqui. Existe paridade? Vamos pensar um pouquinho. Existe paridade entre Jesus e você? Não. Jesus é muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais tudo. O que ele está falando? Se você entrar nesse jugo, eu vou levar a carga. Eu vou levar o peso. Eu é que vou
fazer com que você possa andar muito mais rápido. Você não vai andar, você vai correr, porque agora o peso que estava sobre você não estará mais sobre você, estará sobre mim. O peso que estava te prendendo, o peso que estava te oprimindo, o peso que estava fazendo com que você se sentisse triste, amargurado, ele estará sobre mim. E agora você que antes não conseguia andar porque se sentia parado, neutralizado, você não vai mais só andar, você vai agora correr, porque você se sente leve, porque aquele peso que te travava não está mais ali, porque ele está sobre Jesus. É sobre isso que Jesus está falando. E eles entendiam muito essa nomenclatura, porque eles usavam isso, os rabinos eles usavam isso para escolher os seus discípulos. Então os rabinos escolhiam os discípulos, eles diziam o seguinte: cada rabino tinha o seu jugo. Eles escolhiam um discípulo que tinha potencial de atingir o mesmo jugo do rabino, ou seja, quanto maior era o rabino, mais conhecimento ele tinha, mais ele tinha direito de escolher o discípulo que ele iria colocar junto com ele, que era um discípulo que tinha potencial de também aguentar a mesma carga, no mínimo a mesma carga. Olha o que Jesus está fazendo. Eu não tenho potencial de aguentar a mesma carga. Entenda que Jesus ele faz o sentido contrário ali nesse momento. Ele está dizendo assim: olha, nós não estamos falando mais de você ter potencial para ser salvo. Nós não estamos mais falando de você conseguir resolver todos os teus problemas sozinho, ou de Jesus te ensinar algumas lições para que você aprenda a resolver os teus problemas. É você entregar totalmente a tua vida a Jesus, entregar o teu fardo, entregar o teu peso, entregar os teus problemas, as tuas preocupações, e Ele vai colocar sobre Ele essas preocupações. Ele vai colocar você, e como você está no jugo, você vai andar junto com Jesus. Qual é o grande problema? Se eu estou no mesmo jugo que Jesus, eu não posso ir para lá, eu não posso sair do caminho, porque se eu sair do caminho, o que vai acontecer? Eu saio do jugo, eu não ando mais debaixo e eu pego de novo todo o peso para mim. Agora, quando eu ando com Jesus, nesse mesmo jugo, andando no caminho que Jesus projetou para mim, que é um caminho de bênção, que é um caminho onde a glória de Deus se manifesta, onde eu sou realizado plenamente em todas as coisas, quando eu ando debaixo desse jugo, eu vou correr, eu vou voar. Por quê? Porque Jesus está comigo, Ele está levando as minhas cargas. Você percebe? Essa é a diferença. Jesus ele não está falando simplesmente: olha, joga as tuas preocupações, joga os teus problemas. Ele está dizendo: não, entra aqui debaixo desse jugo, você vai me conhecer, e se você conhece a mim, você conhece o Pai, e o que vai acontecer na tua vida? Nós vamos andar juntos no mesmo caminho, numa mesma atitude, e nós vamos alcançar o mesmo objetivo. Você está andando dentro de uma grande família, como eu comecei a falar aqui no começo do culto. Nós somos corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Todos aqueles que estão dentro desse corpo, eles andam conforme o cabeça está mandando. A cabeça diz: vamos para lá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E muitas vezes Deus vai nos levar em direções em que nós não conhecemos. Esse é o grande desafio. E muitas vezes a gente diz: não quero andar por esse caminho. E quando a gente decide andar para um outro caminho, a gente pega de novo o jugo, a gente pega todo o nosso fardo, a gente pega todas as nossas dificuldades, todas as nossas frustrações, e muitas vezes nós colocamos aí dizendo: não, mas eu ainda estou com Deus, estou na igreja, estou fazendo coisas, eu vou no pequeno grupo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas sabe qual é o problema? É que nós estamos tomando decisões sozinhas. Quem toma a decisão é o cabeça, Jesus. E nós só seguimos a Ele. Sabe, cristianismo não tem a ver com autoestima. Tem a ver com estima do alto. Eu não sou nada, mas Jesus é tudo. E Ele em mim faz grandes coisas. O mundo hoje prega autoestima. Você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. Querido, eu não sou nada, Jesus em mim é tudo. E a minha vida voltada para Ele pode realmente todas as coisas. Nele, por Ele, para Ele. Você consegue entender?
Onde vai a frustração? Em lugar nenhum, porque o plano é dele, o propósito é dele. E quem me dá a força é ele. E se ele quer que eu faça, eu vou fazer. Se ele não quer, eu não vou fazer. E o que eu fizer, se for a vontade dele, vai acontecer assim como ele quer que aconteça. O grande ponto é quando eu digo: não, eu quero os meus planos, eu quero os meus propósitos. Por isso Jesus, ele diz: você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim. Entra debaixo desse jugo. Esse jugo é leve, porque eu vou levar o peso. O meu fardo é suave. Por quê? Porque você vai estar junto comigo, mas quem leva o peso sou eu. Você anda comigo. Aqui Jesus, ele diz: eu me submeto a andar do teu lado, e se for preciso te segurar no colo, para que você possa chegar aonde eu tracei para você. Se coloca de pé nesse momento. Jesus está aqui. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Não sei os seus problemas. Não sei as suas frustrações. Mas eu sei que Jesus está aqui. Jesus está aqui neste lugar para fazer algo em você. Jesus está aqui para mudar algo dentro de você. Sabe, essa é uma mensagem extremamente simples, mas se você entender ela tem o poder de transformar a tua vida. Sabe, a gente às vezes gosta de ouvir coisas profundas. Como eu gosto de revelações. Jesus não falava coisas profundas, ele falava coisas simples com profundidade. Tudo que Jesus falou é simples, mas ser simples não significa que não seja profundo. É muito claro. Olha só, o que você precisa para receber Jesus? Para ser salvo, você precisa reconhecer que Ele é o teu Senhor, o teu dono. Fácil. Agora, as implicações disso é que não são tão fáceis. Eu preciso abdicar. Eu preciso viver a vida dele, não a minha. Eu preciso andar perto dele para ouvir a voz dele, para saber qual é a direção. É simples. É muito simples o que eu preciso fazer. Agora, como eu vou fazer isso, exige de mim. É difícil, não é fácil. Enquanto você deixa o teu eu falar dentro de você, você não vai conseguir deixar o eu de Jesus em você. Sabe, Ele está falando com pessoas aqui agora. Se você aquietar o teu coração, a tua mente, agora você vai ouvir Ele falando sobre coisas que você precisa alterar para que você viva essa vida plena. Ele está aqui neste lugar. Deixa Ele soprar no teu coração, deixa Ele soprar na tua vida agora. Deixa o Espírito Santo quebrar, esquadrinhar cada parte do teu coração. Deixa o Espírito Santo mover em você. Deixa o Espírito Santo revelar aquilo que precisa ser mudado, alterado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa o Espírito Santo soprar. Deixa o Espírito Santo soprar. Eu gosto muito de uma canção que diz assim, que a doçura do olhar de Jesus amoleceu a dureza do meu coração. Sabe, Jesus não olha para nós com acusação. Você pode ter feito o maior erro do mundo. Jesus, Ele não olha para você com um olhar de acusação. A Bíblia fala que o acusador é o diabo. Se você tem se sentido acusado, é por você mesmo ou pelo diabo. Jesus, Ele olha com um olhar de amor, dizendo: filho, pega a minha mão e eu quero te levar para um lugar melhor. Eu quero te levar para um lugar melhor. O olhar de Jesus é duro porque nos constrange.
porque nós queremos mudar, porque nós queremos ser alterados. A gente, quando olha para Jesus, a gente se sente muitas vezes sujo, mas o olhar dele é sempre amoroso, sempre bondoso, e ele está olhando para você agora, e ele está estendendo a mão para você agora, dizendo: filho, vem filho, vem filho. Aleluia, Jesus, ele está aqui neste lugar. Pai, eu quero colocar, Senhor, neste momento, cada vida aqui na Tua presença, Deus. Eu quero colocar, Senhor, cada pessoa aqui na Tua presença, Pai, que chegou a este lugar com um peso, Senhor, que tem levado, Senhor, o mundo nas costas, Deus, que tem sentido responsabilidade pela sua família, e tem chorado, tem clamado. Senhor, eu quero colocar essas pessoas na Tua presença, Pai. Pessoas que estão com problemas que aos olhos humanos são insolúveis, ou talvez pessoas que foram criadas num estilo de vida que tem sido nocivo para ela. Pai, eu quero colocar essas pessoas na Tua presença neste momento, e eu quero pedir, Senhor, quebra, Pai, quebra todas as barreiras, Senhor, quebra, Pai, todas as amarras agora, Senhor, quebra, Pai, todos os grilhões agora, Senhor, traz liberdade aqui neste lugar, traz liberdade aqui neste lugar, traz liberdade aqui neste lugar, traz cura aqui neste lugar, traz restauração aqui neste lugar. Pai, nós declaramos que somos a Tua igreja, Pai, a Tua igreja, Pai, que anda sim em vitória, porque andamos no Teu caminho, porque andamos na Tua vontade, Pai, e a Tua vontade é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Tomamos posse disso, Pai, na nossa vida, Pai, enchemos a nossa mente com a verdade da Tua palavra, que diz, Pai, que em Ti nós podemos todas as coisas, Pai. Oh Senhor, que tudo, Senhor, é possível a nós que cremos em Ti, nós cremos nessa verdade, Pai. Nós tomamos posse dessa verdade, Senhor, neste momento, e declaramos, Pai, a Tua unção sobre cada um aqui, Senhor, a Tua unção e a Tua graça sobre cada vida aqui, Deus, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Deus, nessa manhã eu ouvi a palavra e eu entendi que eu preciso deixar nas Tuas mãos todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas, e andar no Teu caminho. Pai, me ensina a ouvir a Tua voz. Eu quero a cada dia estar mais próximo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por este culto e vamos pedir ao Senhor que abençoe essa semana. Pai querido, Senhor de graça, nós queremos neste momento agradecer por cada momento, Senhor, pelo louvor, Senhor, pela palavra, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, pela essa semana, Senhor, que passou, Deus, nós queremos agradecer, Pai, e queremos Te pedir neste momento, Senhor, move, Pai, em cada um aqui, Pai, para que nós andemos no Teu caminho. Pai, leve, Senhor, para que nós possamos correr, para que nós possamos voar, Senhor. Pai, nós queremos nisso, Pai, e que essa semana, Senhor, seja uma semana marcante, Senhor. Oh, Senhor, onde nós vamos andar, Senhor, e romper limites, Pai. Oh, porque estamos em Ti, Pai, porque estamos na Tua presença, Pai, porque andamos, Pai, debaixo, Senhor, da Tua graça, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo esteja contigo e permaneça para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um, que vocês tenham uma boa semana.